SC Strong. Santa Catarina ganhou posições. O setor de tecnologia desponta no cenário. Cidades do estado com maior PIB no país. Santa Catarina sob o olhar de Romualdo Silva e Fabiano Delanholo. SC Strong na área, sejam todos muito bem-vindos. O SC Strong é um podcast que fala de empreendedorismo e inovação com olhar para Santa Catarina, mas nessa temporada a gente está dando a ênfase em Joinville, então temporada Joinville. E temos aqui um grande convidado, um empresário que está fazendo a diferença aqui na nossa região, nosso ecossistema e no Brasil todo. Já vamos entender aí do que se trata, né? O nosso convidado que é o Felipe da Nova Logic. Mas dizer para vocês, quem não nos segue ainda, né? Segue o canal aí, compartilha, né? E a gente vem falando aí, trazendo convidados muito especiais, empreendedores de sucesso, gente com muito conteúdo para falar de inovação e de empreendedorismo e assim compartilhar o que há de bom e inspirar, né, os empreendedores e os profissionais. Então, já sem perder muito tempo aqui, apresentar o Felipe Prates, que é o CEO da Nova Logic. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. Olá, Fabiano, agradeço também a oportunidade, né, de estarmos juntos aqui, debater alguns assuntos, né, sobre tecnologia, sobre empreendedorismo, sobre negócio. E também queria dar os parabéns por esse ambiente maravilhoso, ambiente aqui do Agrotech Park, Perini, né, que vem sempre inovando, trazendo tecnologia e muitas inovações para o nosso ecossistema. E também dar os parabéns para você que é diretor aqui do Ágora. E essas grandes novidades fazem realmente a diferença para a nossa cidade, né? Que hoje Joinville já está entre as cidades aí que são com os maiores índices de inovação, os maiores índices de tecnologia. Antes de 10, 15 anos atrás não tínhamos praticamente nada, né? Revolucionamos, né, Santa Catarina junto com outras cidades como Blumenau e Florianópolis. Verdade. Bom, Santa Catarina nos últimos anos vem numa crescente, né? E saiu o resultado semana passada do índice de estados mais competitivos e inovadores do país. E Santa Catarina segue na segunda posição, atrás apenas de São Paulo, pelo 5º ano consecutivo. Coisa que 10, 15 anos atrás a gente estava lá atrás, né? E veio crescendo, evoluindo, então realmente tem muita coisa bacana acontecendo. Felipe, se apresenta pra gente aí, então, assim, quem é o Felipe Prates e a Nova Logic. Eu sei que a tua história é longa pra caramba e a gente tem pouco tempo, mas de uma forma resumida, assim, né? O que é a Nova Logic, como começou, pra gente entender um pouquinho da tua história. Então, Fabiano, eu sou natural de Imbituba, né, Santa Catarina, moro em Joinville há 22 anos. Eu sempre digo que o meu coração é joinvilense e imbitubense, né? Eu tenho um coração dividido em dois. Joinville me deu todas as oportunidades que eu tive na minha vida e Imbituba me deu toda a educação, me deu todo o direcionamento, também, assim como meus princípios e valores, claro, né? Minha família ela é natural de lá. Eu vim para cá em 2006, na verdade até um pouco antes, acho que 2003, 2004, com o objetivo, né, de fazer a diferença na minha vida e na vida das pessoas que conviviam comigo, né? Eu lembro que na época, isso eu comentei já em alguns outros momentos, que eu fui jardineiro, eu fui servente de pedreiro, eu trabalhei por muito tempo cortando a grama dos meus vizinhos sem ter máquina, né, mas tendo força de vontade. Eu lembro que eu ganhava R$5 por tarde e ia cortar a grama do meu vizinho e nem máquina tinha, pedia emprestada do próprio, que quem me contratava me emprestava a máquina, entende? Naquela época que não tinha esse acesso. E de lá, né, para cá, eu sempre também tive o sangue de empreendedorismo correndo na veia, até porque a família da minha mãe ela tem esse viés de empreendedorismo, né? A gente tem algumas pessoas na família, mas somos de família simples, humilde. Minha mãe era costureira, meu pai motorista, por muito tempo desempregado. Tanto que eu criei um programa dentro das nossas empresas, que é o programa Mais 55, para ajudar pessoas acima de 55 anos que não têm oportunidade de trabalho, como meu pai não teve. Tu viveu na pele essa realidade. Exato. Isso hoje faz grande diferença. Eu tenho muitos colaboradores conectados com esse programa, né? Mas, de uma forma geral, eu ali, quando eu tinha 15, 16 anos, eu abri o meu primeiro negócio, que foi uma oficina de bicicleta. Então, eu já cortava grama, eu tinha uma oficina de bicicleta, estudava pela manhã, e quando eu tinha um tempinho, eu era servente de pedreiro.
E nessa época, a minha mãe olhava assim e enxergava que, poxa, eu vivia sujo, eu vivia trabalhando dia e noite. Não que a questão do ambiente de trabalho me deixava assim, porque, poxa, eu trabalhava com oficina, trabalhava com graxa. Naquela época não tinha tanta ferramenta, não tinha tantos produtos como tem hoje, acesso, né? Então, Manual mesmo. é manual. Hoje tu vestia uma roupa, amanhã tu podia jogar fora. E a minha mãe sempre me incentivando, né, ali em 2000, 2001, 2002, a ir para a área de tecnologia. E foi quando ela costurando, me pagou um curso de AutoCAD, né? E ali foi, eu digo que foi a transformação da minha vida. Eu fui professor de AutoCAD, inclusive 2D, 3D, ali em 2000, 2001. Depois eu trabalhei com meu tio, que era arquiteto, e ele fazia, na época que a engenharia trabalhava com aranha, com papel vegetal, enfim. Eu cheguei a trabalhar com isso e migrei o escritório dele para essa parte digital, né? Na época. E Tu já inovou inovei, já estava inovando ali. E aí ele tinha grana, né? Porque ele comprava o computador, ele tinha recurso na época, né? E eu aproveitei essa oportunidade junto com ele para poder melhorar. Quando a gente estava avançando, cara, ele teve um câncer e faleceu. Então, foi onde eu recomecei a minha história, né? E aí, como eu tinha curso de AutoCAD, Joinville vivia um bom momento, que era o momento da indústria metal mecânica, a família da minha mãe já morava aqui, já trabalhava aqui, até em busca de novas oportunidades também, né, com esse viés de empreendedorismo. Aí eu vim para Joinville e fui trabalhar numa indústria metal mecânica com AutoCAD, fazendo desenho. E aí vem a história da indústria 3.0, né, em Joinville, que passou essa revolução da indústria 3.0, ali em 2004, 2005, 2006, até 2009, 2010, onde foi o momento que eu aproveitei a oportunidade e abri mais um negócio no viés empreendedorismo. E qual foi esse negócio aí? já é a nova lógica daí? E daí em 2006, quando eu vim para cá, eu fiz Sociesc, né, Tupi, fazia engenharia mecânica, engenharia de produção mecânica. E nesse momento, eu estava trabalhando já nessa empresa metal mecânica fazia um ano e meio, estava ganhando R$600 por mês, ali a minha faculdade já era 1.200, já estava no artigo 170, e o artigo 170 naquela época ele tinha um momento assim, agora tem grana, agora não tem grana, agora tu vai ter que pagar um pouco, agora tu vai ter que financiar. E aí eu meio insatisfeito com essa situação, né? Nunca gostei da zona de conforto, isso não faz parte, nunca fez parte do meu dia a dia, tanto que todo mundo diz que eu sou altamente inquieto, né? E realmente eu não consigo ficar muito tempo parado no mesmo lugar, né? Nem as nossas empresas, assim, quando eu termino uma obra de ampliação, de melhoria do ambiente, ela aguenta no máximo 1 ano e meio, 2 anos, eu já estou mudando de novo. E essa inquietude fez com que eu viesse buscar, né, aquele meu propósito lá atrás de melhorar a vida da minha família, a minha vida. E aí a minha mãe, vendo que eu estava com dificuldade, morando com os meus tios aqui, hoje estava meio complexo a situação aqui, né? Ganhando 600, gastando 1.200 de faculdade, o artigo 170 tinha caído, não tinha conseguido renovar a bolsa, enfim. Ela largou tudo em Bituba junto com meu pai, também vivia desempregada, minha irmã de 14, e se mudou para Joinville. E aí ela começou a trabalhar aqui num cartório, e meu pai trabalhando numa empresa dos meus tios, e eu trabalhando na indústria metal mecânica ali também, né? E aí, por não se sentir valorizado, estava há 2 anos na mesma função, e eu não enxergava, né? Marcando passo, eu não enxergava assim uma melhoria, por mais que eu me dedicava um monte. Claro que também houve falhas minhas, como qualquer pessoa, né? Quando tem 18, 19, 20 anos, tu tem falhas, né? E como tem até hoje. Porém, naquela época, tu não enxerga o mundo como tu enxerga hoje, né? É diferente. Digo eu sempre que, com a mentalidade que eu tenho hoje, quando eu abri a Nova Lógica, eu acho que a Nova Lógica hoje, né, por mais que já esteja aí ampliando para a América Latina toda, eu acho que a gente já estaria mundo afora. Ou até no espaço, sabe, sei lá onde. Mas, falando assim no bom sentido, nesse momento, eu decidi tomei uma decisão que foi, cara, eu vou sair, mesmo com um cheque especial devendo, mesmo com a faculdade atrasada, com tudo, e vou tentar achar algo que me valorize, né? Confiando sempre, claro, na minha capacidade, que é algo que eu sempre digo para as pessoas hoje que falta, né? Tu confiar na tua própria capacidade, tipo, até onde eu sou capaz, né? E acreditar em ti mesmo. É o primeiro ponto, antes de tu fazer qualquer coisa, né? E aí eu acreditei com a minha saída de uma antiga empresa aqui em Joinville, que eu tinha ficado 2 anos, eu tinha comprado um Fusquinha, foi onde a minha família veio embora para cá. A gente estava com uma casa alugada, e aí eu decidi abrir
uma empresa chamada Nova Logic, que o nome Nova começa nova de algo novo e Logic de lógica, de rede lógica. Na época era o que estava fazendo a revolução, né? As conexões de máquinas, tornos CNCs, que eram totalmente integrados ao computador, tirando uma parte já, né, manual, o torno pegava o projeto e acabava fazendo a usinagem, enfim. Então, nesse momento, surgiu essa ideia de abrir uma empresa. Por quê? Porque como eu tinha muito relacionamento com os clientes de usinagem, né, Joinville, na época, tinha 430 ferramentarias, 440, foi o boom do mercado. Eu aproveitei isso e comecei a enxergar, né, que aquilo ali ia ser tendência de futuro. E não tinha nenhuma empresa que fazia, tinha meia dúzia de empresas de informática em Joinville que vendiam computadores, mas não eram especializadas em rede de computador. Uhum. Né? E aí surgiu a Nova Logic, né, com uma ideia, sem dinheiro, mas com força de vontade. E aí foi o ponto inicial da empresa que vai completar esse ano 19 anos. Que legal, cara. Que legal. E hoje a Nova Logic, falou América Latina, né, vocês cresceram bastante, né? Tenho acompanhado aí o sucesso. Mas fala um pouquinho do status da Nova Logic hoje e, se possível, qual é a visão de futuro aí? Então, a Nova Logic, Fabiano, ela nasceu, né, como eu comentei anteriormente, com esse viés de conectar máquinas e equipamentos aos computadores. Né? Em 2009, a gente passou uma grande dificuldade, acho que foi uma das maiores, com a crise automobilística. Por quê? Porque Joinville sempre surfou na onda da crise automobilística. Dançava junto. Tá indo bem, Joinville ia bem. Né? Tá indo mal, as indústrias aqui iam ruim. E o ramo de ferramentaria sempre sofreu isso. Isso é notório, tanto que tu vê hoje quantas ferramentarias sobreviveram, né? Eu acho que das 400, hoje deve existir umas 50, 80 daquela época. E todo dia eu vejo uma notícia que tá fechando mais uma, hoje a outra tá encerrando, enfim. E aí, como o Joinville tinha essa dependência, né? Como a gente comentou anteriormente, o Ágora, outras grandes empresas, né? Como a TOTS, como a Neogrid, né, o Miguel, enfim, outras grandes, não lembro de todo mundo aqui, mas falando de grandes empreendedores que vieram para Joinville investir em outras áreas para não ter essa dependência do ramo metal mecânico. Nesse momento, a Nova Logic também foi junto. Né? Em 2009, a gente praticamente chegou no fundo do poço. Não vou dizer faliu, porque a gente não chegou a fechar as portas. A gente chegou no fundo do poço, né? Devido a estar todas as cestas, todos os ovos ali numa cesta única, dependente de um único único mercado, isso. E aí para resumir a história da empresa, o que ela faz hoje, né? Eu peguei o último recurso que eu tinha no caixa, assim, em 2010, que era assim, realmente a raspa, né? Do caixa, o que tinha, e estava tão estressado no momento tão meio ruim, assim, um momento muito cartório chegando, protesto, nome no Serasa, meu empreendedorismo, minha vontade de empreender tinha dado totalmente errado. Eu fui para o Canadá, né? Numa viagem com uma missão empresarial aqui de Joinville. E foi a primeira vez, eu não sabia falar inglês, não tinha passaporte, não sabia nem o que era passaporte, tinha que pegar um visto para o Canadá, que era altamente complexo naquela época. Em 2010 ali, era super difícil, tanto que eu consegui o visto para o Canadá, uma entrada na época. Né? Depois que eu entrei, já arriscaram. Né? E ali eu fui com alguns empreendedores de Joinville, numa missão, como eu estava comentando, voltado para segurança e tecnologia. E no Canadá, em 2010, 2011, estava se falando do iPhone 2, o lançamento, a Apple estava falando no Canadá de um produto que ia ser o iPhone 2, isso ia revolucionar o mundo, e isso tu ia poder armazenar as tuas fotos numa tal de nuvem, e a nuvem ia ser algo que tu ia armazenar todos os dados que existissem, e a internet ia ser toda integrada, toda conectada, e as pessoas iam poder trocar fotos, trocar imagens, trocar vídeos, falar em tempo real, e aquilo foi me mudando a minha cabeça, né? E o boom do mundo ia ser a fibra ótica. E para tudo isso acontecer, era necessário fibra ótica. E eu lembro, né, isso é algo assim bem que fica na minha memória, porque lembro, vou abrir um parênteses, que diz um colega amigo meu médico, né, que cuida de mim já faz bastante tempo, assim, Felipe, hoje a gente lembra das coisas porque a gente tem foto. Mas tu pedir para um índio, ou para uma pessoa um indígena, ou uma pessoa que vive numa região que não tem acesso à memória, é difícil ele ter grandes lembranças. Ele não consegue voltar no tempo. Né? Algumas coisas, tudo bem. Muito marcantes. Muito marcantes, mas o que realmente faz, o fato de tu lembrar tudo que tu viveu, são os registros. Né?
Só um parênteses, porque as pessoas acham que a lembrança na mente da gente ela é contínua, e não é. Ela está ligada, né? Para 200 anos atrás, que a gente sobrevivia até a idade, 40 anos era a idade máxima, hoje nós estamos chegando em 100, eu tenho tia do meu pai que está com 96 viajando. É isso aí. É. A expectativa era de 32, a média Isso, era 32, 40 anos. As pessoas não sabem disso, né? Que há 200 anos atrás vivíamos até 40 anos. Mas voltando pro assunto, aí eu fui lá e a fibra ótica estava assim avançando, o negócio estava indo para frente. E Joinville tinha uma pessoa só que fazia fusão de fibra ótica. Ele tinha uma maquinazinha antiga, ele fazia para várias empresas grandes aqui de Joinville essa fusão e cobrava uma fortuna. E aí eu trouxe uma das primeiras máquinas de fibra ótica automatizadas para cá. E aí eu sempre elenco isso e vinculo. Por conta dessa missão para o Canadá. Perfeito. O que aconteceu? Eu fui para lá sem crédito, sem dinheiro, raspei o tacho, comprei a passagem e no pacote, era um pacote, já estava incluso comida, alimentação, tanto que eu não tinha grana para pagar no hotel, tinha nada, era contadinho mesmo ali, né? Mas lá eu conheci uma pessoa que tinha uma empresa aqui no Brasil, para te ver como é importante sair fora, né, do teu mundo, né? Eu sempre digo para as pessoas, cara, hoje, para quem acha que eu viajo o tempo inteiro a descanso, né? Viaja um bocadinho, né? Viaja um bocadinho, a gente que já viajou junto algumas vezes, né? Claro, tem uns momentos bacanas, puxa, mas o foco o empreendedorismo, é abrir a visão, né? Abrir a tua mente fora da caixa, tu tá conectado realmente com as inovações. E aí ali eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, ela me trouxe uma ideia. Eu disse, Felipe, eu comprei inúmeras máquinas, essas importei, e vou começar a distribuir no Brasil. E aí eu fiz negócio com ele de boca, ele confiando na minha palavra, fio de bigode, e ele me vendeu uma máquina e me parcelou essa máquina, né? 10 vezes. E eu não tinha nem crédito na época. E a máquina na época custava 8 mil, 9 mil reais. Minto, é 12 mil reais. Cara, que na época era como se fosse 40 hoje. Eu não tinha nem expectativa de negócio, porque Joinville estava num momento super ruim. Uhum. E nesse momento que eu vim com a máquina de fibra ótica e tal, eu comecei a estar disponível, né? Aí eu vinculo estar preparado com a oportunidade, né? Porque assim, a pessoa acha que assim, não, tem que ter as duas o coisas, cara né? tem sorte, o cara vai tendo sorte. Não. Sorte faz parte de todo negócio, concordo. Tem muitas coisas que caem na tua mesa, né? Uhum. Seja, mas se não estiver preparado, ela passa, né? Seja para quem acredita em Deus, ou seja por vontade própria, ou seja por busca contínua, mas enfim. Mas eu sempre digo, não adianta cair aqui a oportunidade, cara, e tu não está preparado. Isso. E aí, coincidentemente, nessa missão, eu conheci algumas pessoas que me conectaram em 2012, 2011. Santa Catarina vivia um momento muito bom da expansão de shopping centers. O Brasil vivia isso. Tanto que nós tivemos inúmeros shoppings, como a construção do Garten Shopping, na Joinville só tinha o Miller, como a construção do Balneário Shopping, o segundo andar, como Nações Shopping Criciúma, que foi uma obra nossa, como Continente Shopping, como o Jaraguá do Sul Park Shopping, como a reforma do Shopping Itaguaçu. E como eu estava preparado, e esses mercados já utilizavam fibra ótica, esses ambientes já precisavam de conexão, esses ambientes já tinham lojas, e essas lojas precisavam estar conectadas com a internet, estava vindo a NFE, a nota fiscal eletrônica, tudo estava modernizando. Sim. Foi onde a Nova Logic saiu, né, do fundo do poço. Daquele nicho específico. E enxergou um mercado que foi um mercado, né, de conexão, de fibra. Pô, eu estava preparado, eu tinha máquina. Sabia mexer? Não, eu aprendi em cima da minha mesa mesmo. Na época não tinha o YouTube com a facilidade que a gente tem hoje. Mas o cara me deu 2, 3 aulas, me ensinou o álcool para limpar a fibra e fusão, e deu certo. E ali eu comecei com fibra, me recuperei. Até 2014 eu já estava totalmente recuperado. Né? Já tinha pago a máquina, já estava com uma estrutura, assim, a minha estrutura já tinha ampliado 5, 6 vezes lá desde 2010. Mas aí, uma curiosidade aqui. Tu falou que já de arrancada fechou negócio com os shoppings. Qual foi o pulo do gato aí para tu acessar um mercado competitivo e que, né, não dá para ir lá bater na porta do shopping, quero vender a fibra aqui e tal. Os bastidores disso, como é que tu chegou nisso aí? Eu cheguei através dessa viagem que eu conectei várias pessoas, né? Por isso que eu sempre digo que o nosso lema é network conexão, né? A gente tem que estar conectado. A Nova Logic, ela tem esse lema assim, e estar conectado faz totalmente a diferença. Perfeito. Eu já tive inúmeras ideias recebendo empresas dentro da Nova Logic que não tinham nada a ver com o meu negócio. Mas o cara tinha uma novidade para me apresentar e me deu uma grande ideia. Né? Então assim, tá
aprendendo, né, com todo mundo e no fim tu vai formando, né, dentro da tua mente um novo caminho, um novo trajeto, né? E aí, Fabiano, foi onde a gente descobriu ali, né? Eu conheci uma pessoa que me conectou assim, Felipe, tu é de Joinville? Sim, então nós estamos com... Eu tenho um conhecido aqui de Florianópolis que está fazendo várias ampliações de obras na região. Não quer bater um papo com ele, cara? De repente, os caras vão precisar de fibra ótica e tal. Aí nesse bate-papo, o cara me conectou com 5, 6 shoppings, eu fiz as obras dos 6 shoppings, graças a Deus entregamos todas elas com muita qualidade. Foi onde a Nova Logic deu o primeiro passo para se tornar uma grande empresa. Mas uma coisa, Fabiano, né, que eu sempre conecto também é com relação aos sonhos, né? Esse momento do shopping, ele foi um momento que a Nova Logic surfou. Eu tirei 40%, 50% da minha dependência da indústria metalmecânica, mas não deixei de atendê-los, né, até então, porque 2011, 2012 já estava recuperado de novo a indústria metalmecânica e estava indo bem. Sazonal, né? Sazonal. Só que tu tem que estar preparado para passar esses momentos sazonais, Sim. né? Para quem não tinha experiência em empreendedorismo e abriu algo com 20 anos, né? Poxa, eu tinha 20 anos quando eu abri a Nova Loja. Hoje eu tenho 39. Nova Loja que vai completar 19 anos, agora em agosto. Nesse momento, foi um momento que eu sempre tive comigo a realização dos meus sonhos, né? Eu já realizei 99% dos meus sonhos, eu já realizei. E falta mais uns 4, 5 aí. Isso eu gosto de falar isso porque sonhar faz parte, né, da tua vida. E eu tinha, ao longo É meio clichê, mas esse negócio de sonhar grande, de pensar grande, né, cara? No fim do dia funciona, né? Sim, eu lembro um dia que antes de eu abrir a Nova Loja, que eu tinha um Fusquinha, depois eu migrei para um Golzinho quadrado. E nesse momento, 2008, para falar de sonho, o Honda Civic era um dos carros mais bonitos que tinha, assim, era o estilo, design, carro japonês. Potência. E era só cara, os caras eram só cara da grana que tinha, né? Quando fala da grana, na época um carro desse custava 100 mil reais. E eu, todo dia que eu olhava um Honda Civic, eu disse, um dia eu vou ter um desse, um dia eu vou ter um desse, um dia eu vou ter um desse. Mas isso eu tenho isso como meta, sabe? E isso eu aprendi também com outros empreendedores, porque tu sempre tenta estar conectado com pessoas, né, melhores, pessoas que têm uma visão diferente, pessoas que tiveram uma vida de sucesso. Tem umas teorias sobre isso, né? Tem uma teoria que diz que a gente é a média das 5 pessoas que mais você convive, né? E isso faz parte do meu dia a dia total, tá? Legal, total. Legal. Eu levo isso e falo isso pro meu time constantemente. Para as pessoas ir migrando de bolha, né? Tu é obrigado a ir migrando de bolha para tua evolução, senão tu não consegue evoluir. Uhum. E aí, nesse momento, né, de sonho, em 2009 eu já tinha um Honda Civic. Olha só. Mesmo momento de crise ali, né? 2009 para 2010. Eu comprei em 2010, não, acho, desculpa, 2010 para 2011. Foi quando a gente começou a fechar essas obras. Porque a minha vida já revolucionou rápido, sabe? E aí, sempre quando eu conquistava um sonho, eu começava já a buscar outros. E sempre isso. Minha mãe sempre fala, planejar o próximo. tá muito sonhador, meu filho, tá muito sonhador. Para um pouco, aterriza. 90% como eu te falei, 99% do que eu já sonhei, já realizei. Então, minha mãe hoje fala, mas tu é sonhador, mas hoje a minha mãe até mudou com isso, né? Que eu sou sonhador. Mãe, mas não é ser sonhador, mas tu viu que dá resultado, né? De sonhar, né? E nesse momento, eu nunca saiu da minha cabeça o sonho de entender o que era nuvem. Né? Desde 2010, 2011, quando eu fui para o Canadá, nunca saiu da minha mente aquilo que foi falado na época do lançamento do iPhone 2. O que vai ser a nuvem? E a partir daquele momento, todos os eventos que foram tendo, eu fui meio que assim... As pessoas até hoje perguntam, Felipe, tu vai para a China sem conhecer ninguém? Realmente, sem conhecer ninguém. É assim mesmo. E lá tu vai ser simpático, lá tu vai aprender a língua, lá tu vai explorar, lá tu vai participar de feiras, de eventos, vai conectar com um, com o outro, daqui a pouco tu tá lá em cima. Isso acontece de uma forma tão natural, desde que tu seja um cara que tenha força de vontade, claro. Yes, my friend. E é isso aí. Sem ainda, né? Meu inglês é super ruim, hoje eu considero que meu inglês está 25%, 30%. Né? Algo que é um sonho também aprender a falar inglês, tanto que a minha filha pequenininha, desde novinha, já tô tentando já levar para esse caminho para falar inglês fluente com uns 9, 10 anos para poder ajudar, né? Mas é bacana, Fabiano, que a questão do sonho, né, ela está conectada
quando eu falo, né, desse negócio da nuvem, o que, que vai ser, para onde vai ir, qual é o nosso mercado. E aí nessas viagens, para falar um pouco da transformação da Nova Logic, que resumidamente a Nova Logic hoje 60% do nosso negócio é construção de data center e 40% é infraestrutura crítica. Ok. O que é infraestrutura crítica? Cabeamento de rede, é fibra ótica, é elétrica, é comunicação, é tecnologia, é fazer grandes empreendimentos. O sonho meu de trabalhar com data center chegou em 2016, sempre sonhando, buscando, quando eu conheci fora do Brasil uma das maiores empresas da área, numa das feiras que eu fui, e lá conheci um brasileiro que estava representando a fabricante, que era americana, e o cara era brasileiro, representava a empresa nos Estados Unidos, e a empresa estava abrindo uma filial no Brasil e precisava de parceiros para fazer data center. Opa, eu sou o cara certo. Essa conexão... Aí atende o teu sonho de entender da nuvem. Da nuvem. Essa conexão em 2014 para 2015 ali, quando eu estava no boom das indústrias, aqui do comércio, aqui, grandes malls, né? Me fez eu entrar na área de data center e ninguém enxergava isso, cara. Não tinha nenhum concorrente. Existia uma empresa no Brasil que fazia as obras do governo, mas ninguém enxergava que ia vir inteligência artificial, ninguém enxergava que o armazenamento, que a tendência de futuro ia ser armazenamento na nuvem, como é hoje, né? Ninguém enxergava Spotify, ninguém enxergava as redes sociais. Isso são tudo tecnologia, foram várias tecnologias que foram surgindo ao mesmo tempo e convergindo para o que hoje a gente tem hoje, né? Desde 3G, depois para 4G, 5G, Perfeito. que foi gerando novas aplicações e que convergiu numa demanda absurda de tráfego de dados e armazenamento de dados. Né? Perfeito. E aí, em 2017, uma gigante americana estava montando um data center no Brasil, né? E esse fabricante, como também era americano, conectou nós com o gigante e a gente fez algumas das maiores obras de data center do Brasil. A Nova Logic participou muito, algumas a gente participou 20%, algumas a gente participou 50%, algumas a gente fez toda a obra. Fizemos inclusive uma obra para uma gigante da tecnologia na Argentina, né? E aonde a Nova Logic se transformou, né? Quando tu tens no teu currículo mais de 1.800 obras, mais de 60 milhões de pessoas conectadas que já passaram pelas tuas conexões de fibra, de data center, tu chega em qualquer tipo de cliente... O usuário comum não tem não a enxerga, menor noção do que está nos bastidores para funcionar. Para funcionar uma rede de qualidade e tudo, tem toda uma infra por trás e vocês fazem essa infra, é isso? Perfeitamente. A Nova Logic constrói a infra. Quando tu posta uma foto no Instagram, ela está armazenada em algum data center que muito possivelmente foi construído ou tem a nossa participação. Quando tu posta, quando tu utiliza uma música do Spotify, está armazenada em algum data center que muito possivelmente foi construído ou tem alguma conexão que passa por nós. Assim como inúmeros outros, Netflix, Disney, todos os streams, né, que existe. A TV hoje que não tem mais, né, a transmissão por antena, ninguém mais tem, hoje é tudo pela internet. E algo que eu ouvi em 2016, hoje se concretiza, né? Está se concretizando. Uma vez dizia um especialista num comitê norte-americano, né, de tecnologia que eu pude participar, tive o prazer de participar, e dizia assim: entendam uma coisa, a conexão ela vai ser muito mais importante do que a energia elétrica. E isso não vai demorar nem 10 anos. Isso em 2016 para 2017, nós estamos em 2025. Porque a energia elétrica, tu vai ser capaz de botar uma placa solar ali. Uma bateria de hidrogênio, como a gente já tem aqui já no tem aqui no Ágora, que é o isso. projeto que fiquei entusiasmado com o projeto, com a ideia. Joinville. Temos oportunidades aí. Isso. Tem que de conectar. Joinville está conectado e trazendo essa grande novidade, algo que a gente enxerga fora, né, Fabiano? Mas trazer isso, né? E ele dizia assim: você vai precisar ou de uma antena, ou você vai precisar de uma fibra. Mesmo que você precise de uma antena, essa antena no fim da ponta vai ter uma fibra. Então a conexão, tu vai ter que estar conectado. Não existe outra forma, né? E tu não está conectado. Até abrir um parênteses aqui, há poucos meses aí fizemos uma reunião aqui interna nossa do Ágora, né? Para ver justamente os pontos críticos. E aí eu falei, tive uma fala ali que na hora pareceu meio chocante para o pessoal, mas que depois eles entenderam. Eu falei, olha, aqui no Ágora pode faltar água. Pode faltar água.
É óbvio que não pode faltar água, né, cara? Sim, sim, Mas, sim. assim, ó, mas pode faltar água, mas conectividade não pode faltar. Porque se faltar conectividade, para tudo, tudo, tudo. Água, a gente busca ali, busca água em algum lugar, compra no mercado. Conectividade para tudo que a gente está fazendo. Perfeitamente. Então, tá muito alinhado com isso que tu falou. E Isso é em, uma realidade. em 2016, Fabiano, eu já escutava isso, né? E por mais que tu tente transmitir essa visão para outros empreendedores, principalmente quando, né, eu sou presidente de tecnologia do LEED Santa Catarina, eu participo de vários encontros, palestras, enfim, sobre o assunto. As pessoas, elas têm dúvida ainda, elas não acreditam, não confiam, ou muitas vezes ainda não querem enxergar. Há 4 anos atrás, o teu carro não tinha o 5G que tem hoje. Não tinha. A maior parte das pessoas usam os carros agora novos e não fazem a menor ideia da quantidade de sensor e de dados que estão sendo transmitidos. E a pessoa nem sabe. Algo que a Volvo já utiliza para melhorar o seu processo há mais de 15 anos. Compartilha informações com o carro, claro que você assina um termo ali. Assina sem saber, né? Sem saber mais, de uma forma geral, eles estão analisando, tanto que eu já estava vendo um teste que cada acidente que acontece, ou da maioria dos acidentes que acontecem com o carro Volvo, eles analisam a imagem 5 segundos antes e 5 segundos depois, fica armazenado no carro, e isso eles têm esse acesso, tanto que tu dá um vistinho ali compartilhando essas informações, para que eles possam entender se foi um defeito do carro, se foi uma falha do motorista, e como eles podem não acontecer. Mesmo que seja uma falha do motorista, como eles podem melhorar o processo para evitar a falha humana, né? É um negócio louco pra caramba. Então a conexão, ela é algo assim, cara, tu vai poder, às vezes tem uma turbininha de água lá hoje que é super simples, de repente na tua chácara, na tua fazenda, ou sei lá onde, que tu tem uma fonte de hídrica e gerar energia. Mas a conexão, tu tens que estar conectado. Não existe outra forma de tu não estar conectado, entende? Então a conexão hoje, eu enxergo, Fabiano, ela para o mundo. Há 10 anos atrás, a gente conseguia sobreviver. Hoje, cara, eu vou dizer para ti que seria uma catástrofe. Uma catástrofe. Né? Claro que sobreviver vai, mas é uma catástrofe. Seja sistemas de trem, seja sistemas, né, de sinaleiros, seja sistemas de bancário. A gente, não sei se tu acompanhou, né, mas resumindo a história um pouco da nova lógica do data center, da importância do data center hoje a importância do armazenamento de dados, a importância do sistema. A American Airlines ficou quase 3 dias com todas as aeronaves no chão por um problema de conexão entre eles e um data center, né, que não era interno, que era um data center, né, um colocation. Eles não tinham... O que a gente sempre diz que o híbrido é o melhor negócio, né? É tu ter um interno e tu ter um nuvem, né? Um interno no espaço teu e uma reserva, né, um backup em algum momento que trabalha sincronizado. A American Airlines, hoje, os Estados Unidos determinou que as empresas precisam ter um data center interno para poder trabalhar com... Para não parar, né? De forma alguma. Tu imagina uma empresa com 1.000 aeronaves, cara, que carrega aí, né, transporta 30 milhões, 40, 50 milhões de pessoas por dia no chão. Entende? Claro. Cara, assim, ó, muito parabéns pela história. Eu não conhecia esses bastidores, assim, já escutei você falar várias vezes, mas alguns detalhes aí dos bastidores. Parabéns mesmo, acho que é uma grande inspiração, né? Pô, 19 anos já é bastante tempo, mas dando um zoom assim maior, é muito pouco tempo para chegar onde vocês já chegaram, né? E com certeza tem muito pela frente por conta dessa visão, dessa atitude, desse comportamento. Uma coisa que eu acho bem bacana também da Nova Logic, né? É que vocês trabalham em família, né? Eu vejo assim que acompanha essa parte também aí da tua história e isso é muito legal, né? Manter também essa história, né? Como tu conta da tua mãe, que ela também tinha essa visão empreendedora, que ela investiu em você e que vocês carregam esse desejo desde pequeno, né? Me identifico muito, né? Também pequenininho, trabalhando, né? Desde vender desde novo, a gente vender picolé, o cara não era Nutella, né? A gente nascia já virar, né? De adolescente já tinha seu dinheirinho, aquela coisa toda, mas sempre nunca ficando parado esperando que as coisas viessem, né? Então, isso é muito inspirador, né, para quem nos ouve aí, e então, né, que a gente possa ter mais empreendedores, né, desse calibre, né? Parabéns, Felipe. Agora, mudar um pouquinho, então, assim, com essa tua trajetória, onde a Nova Logic está hoje, te coloca numa posição de estar super atualizado
em termos de desenvolvimento tecnológico, de visão de futuro. E aí eu queria ouvir um pouquinho de ti também, como é que tu está enxergando os próximos, eu vou dizer 2 anos, porque, né, a gente até falava antes aqui, né, há um tempo atrás a gente fazia planejamentos para os próximos 10 anos, 15 anos, depois passou para 5 anos, hoje não dá mais para planejar com muita precisão, né, para 2 anos, porque as coisas estão mudando muito rapidamente. A gente precisa ter uma visão de longo prazo, mas as coisas são mais curtas, né? Então, como é que tu está enxergando esses próximos 2 anos aqui em termos de tecnologia no Brasil, especialmente comparando com o que tu tens visto mundo afora aí? Assim, Fabiano, é algo realmente, por um lado, preocupante, né? Eu enxergo que a gente está muito atrás, além, por mais que já fizemos grandes coisas, e como cito Joinville, né? Quando eu falo muito atrás, Brasil, mas Joinville está muito próximo, né? Mas nós, Brasil afora, nós precisamos realmente ter mais regiões, né? Mais empresas, mais núcleos, mais estrutura como o Ágora, como esse viés de empreendedorismo, esse viés de tecnologia, né? Cito eu aqui também, lá atrás, quando eu conheci a Softville há 15 anos atrás, né? Softville completa 30 esse ano. Exato, eu conheci há 15, 18 anos atrás, assim que eu abri a empresa, ali perto do centro do Miller, ali. Não, estou bem, mas não, tô bem. E olha, né, o viés hoje que é a parte de software, né, transformou, né, a humanidade. No momento que todo o mercado ele tá tão rápido ao ponto de nem você mesmo entender o que está por vir, porque não é tão simples, né? Tu enxerga inúmeras oportunidades, mas algo que fica claro ainda, para mim que viajo aí o mundo todo e constantemente, como a gente já viajou juntos aí para algumas missões, a gente, nível Brasil, estamos conectados, mas falta muito para falar de conexão, né? Eu entendo que um dos grandes pontos e que a gente precisa ir para o caminho é da qualidade e trazer tecnologia para poder ter um trabalho e um produto e um serviço de extrema qualidade para que o Brasil possa aumentar esse nível e aí sim ter a confiança de grandes empresas para poderem se instalar aqui. Hoje nós temos uma grande dificuldade que é a capacidade energética. Não é Joinville, é Brasil? Inúmeros data centers... É o mundo, na verdade. Tá? É o mundo, perfeito, mas assim, vamos falar de mercado. O quanto está sendo investido para que a gente possa ter as oportunidades vindo para cá, não para a Finlândia, não para o Texas, entende? O quanto está sendo investido para isso acontecer. Sim, porque esse é o grande insumo do momento, né? E quem tiver o insumo vai atrair bons negócios. Perfeito. Isso é uma oportunidade, né? Perfeito. Tanto que Santa Catarina está disparado na frente porque tem inúmeras soluções energéticas. Nós temos Itaipu, que fica super perto, nós temos outra... E hoje o mercado também ele busca essa energia renovável. Essa energia limpa, carbono free, está tudo conectado. Falou em carbono free, deixa eu abrir um parênteses aqui. Esse final de semana foi divulgado que pela primeira vez na história uma empresa produziu aço carbono free na Suíça. Imagina, cara, produção de aço que consome um consumo energético absurdo, que tradicionalmente as fundições usam carvão coque, usam combustíveis que tem um nível de poluição extremamente elevado, mas eles fizeram e inauguraram essa semana, agora recém, produção de aço carbono free. Usando o quê? Energia de hidrogênio. Aí eu brinquei, a gente está aqui, estamos alinhados, né? Estamos alinhados. A gente está nesse momento num projeto aqui no Ágora, né? Compartilhar que isso aqui é spoiler. A gente está num projeto agora para lançar geração de energia e armazenamento de energia em baterias de eletrólise de hidrogênio, que vão ser aplicadas, essa é a tese desse nosso projeto, aplicação dessa energia em residências e indústrias. Então a gente, né, curiosamente a Suíça lançou por primeiro agora, mas a gente já está brincando nesse assunto aí. Fecha o parênteses só pra... Isso, então o que eu enxergo, Fabiano? Vamos falar de planejamento, né? O armazenamento de dados vai ser algo que vai ter que crescer. Só no Brasil tem 35 projetos latentes de data center, né? A gente está construindo
alguns gigantes aí, para algumas empresas, né? Todo mundo está se preparando para armazenar dados, todo mundo está se preparando para ter estrutura, porque sabe que quanto mais conectado você estiver, para eu que estive na China há pouco tempo atrás, o robô ele está chegando. É questão de 3, 4 anos, já está no nosso dia a dia. Vamos ver se dá tempo de falar um pouquinho da tua ida na China. Tá? Bem então, curioso aí. Então, assim, e não existe robô sem infraestrutura, não existe robô sem conexão, não existe carro autônomo sem conexão, não existe o carro voador que está chegando, que já não existe. Drones. Não existe, cara, sem conexão. Tu tem que estar conectado, entende? Então, nós temos muito que avançar e que evoluir. O Brasil hoje ele trabalha com a capacidade. Tanto não é à toa que tu vai daqui a Florianópolis, tu tem rede de 5G, daqui lá não tem. Ou seja, de 4G ou 3G não tem área. E que é uma região desenvolvida do país. Teoricamente, nós dizemos que com índice de desenvolvimento humano comparado com a Europa. Isso. Aí tu vai nos Estados Unidos, em regiões remotas como o Vale da Morte. Deserto lá. Não, o Vale da Morte entre Las Vegas e Los Angeles, tu estás conectado com o 5G do início até o fim. Então, essa evolução ainda precisa ser feito muito. Então, isso é um viés, uma tendência que não é algo que vai parar. Ah, Felipe, mas tem satélite? Tem, cara, mas também satélite tem uma capacidade. Também existe a questão do lixo eletrônico do satélite, que a durabilidade do satélite é de 5 anos. Esse problema Isso. já anunciado está começando a aparecer Perfeito. agora, né? Eu tenho o Starlink hoje nos meus carros para poder viajar, estar 100% conectado, porque eu preciso estar conectado. Assim como você, como qualquer pessoa, a conexão para mim ela faz toda a diferença, porque eu não preciso, teoricamente, estar presente dentro do meu negócio constantemente para que o negócio funcione, mas eu preciso ter a facilidade de conversar com quem eu quiser na hora que eu precisar. Então, esse eu acho que é um viés tecnológico muito forte. Conexão, melhoria de conexão. A China acabou de entregar 10 GB dentro da tua casa. Aí as pessoas assim, não, Felipe, mas esquece, aqui mal se utiliza 200 mega. Mas o que tu conhece de conexão? O que tu conhece de solução de aplicação? Ah, não, eu conheço uma televisão aqui que manda uma imagem HD. Será que os caras não estão trabalhando com 8K lá? Será que os caras não estão trabalhando com uma realidade totalmente diferente? Será que... Não, tu mencionou o carro autônomo, né, Felipe? O carro autônomo precisa de ter um mínimo 5G muito estável, né? Porque ele tem que entender o movimento, interpretar e trazer a resposta em tempo real, praticamente. E para quem está monitorando, tu imagina tu ter milhões de carros conectados numa central de operação. Autônomos, como eu vi em Los Angeles, Las Vegas agora, vários táxis autônomos de várias marcas. A Amazon lançou investidora de um projeto que para mim é o mais top, assim, que é um carro que já roda em Las Vegas, já está rodando em Los Angeles, um táxi totalmente autônomo, que tu conecta pelo celular, tu configura o ar-condicionado, a música, e não tem realmente absolutamente ninguém, sabe? Cara, um negócio assim fenomenal. No meu ponto de vista, é um melhor, porque o carro já foi desenvolvido com isso. É um carro específico, sabe? Bem futurista, mas tá rodando. E como o cara vai sabendo que o carro tá? Com conexão? Conectividade. Entende? Então não existe isso. A gente não pode sofrer como a gente sofre hoje. Então, isso é um viés que ainda vai muito longe. Falando de tecnologia. Medicina. Isso nós estamos ainda na ponta do iceberg. Arranhando a superfície. Arranhando a superfície. A medicina, com a tecnologia e alinhado à conexão, né? Os médicos agora que estão fazendo cirurgia robótica com o braço, que já é 60%, 50%, 60% mais eficiente. Com nível de precisão, né, cara? Isso. Então, assim, cara, isso vai chegar num nível ainda que a gente vê fora. Como eu tive em Dubai e vi a prospecção, assim, a projeção até 2070. E em Dubai até 2070 mostra assim que vai ter um momento que você vai botar o óculos, mas não é o óculos da realidade virtual hoje que se vende ali, aquele espaço, não. Tu vai aquele trambolho, né? Tu vai enxergar a tua casa já no terreno, e tu vai sentar no cômodo, e tu vai andar para ver se a cozinha ficou boa, se o armário ficou legal, e tu vai poder fazer teste. Na verdade, tu tá testando no ar, mas o óculos mostra a tua mão conectada com os armários, conectado no ambiente, tu com a tua família para ver se o espaço ficou legal. Então, assim, eu vi inúmeras roupas que hoje que é parceira aqui, né, pelo que eu vi na internet, a BMW já tem esse carro que tu troca de cor conforme tu quiser, né? Uhum. Tu seleciona a cor que tu quer do carro. Já tem inúmeras roupas hoje que tu tá conectado, tu bota o vestido hoje rosa, amanhã vermelho, amanhã verde. Eu vi uma solução em Dubai, que eu achei muito bacana também, que é a decoração das mesas dos restaurantes por projeção.
Ah, isso eu vi. Tu viu? Foi no Canadá que a gente viu. A gente viu mais. A gente foi. Foi no Canadá? Foi, Lembra? mas no Dubai também tinha, exato. É. Dubai também tinha na Expo Dubai. Pô, muito legal. Todas as mesas, tipo assim, eu quero hoje botar uma toalha tal na mesa. A toalha tava ali com perfeição, precisão. Então, na verdade, tu tá achando que é uma toalha, mas não é uma projeção. Então, nós temos inúmeras, né, tecnologias que estão por vir e a base de tudo isso, basicamente, é a conexão. Não existe como vir essas novidades, né? Não existe como vir o Optimus, que é da Tesla, não existe como vir esses robôs que a gente enxerga aí fora sem tá conectado. Queria também comentar algo que que eu sou entusiasta, né? Por isso que eu só não abro um negócio nessa área, porque a gente já tem outras empresas, né? A gente hoje tem 6 empresas, mas uma das coisas que eu acho assim sensacional é a reciclagem, cara. Isso vai tomar conta do mercado, isso é obrigatório, tem inúmeras regiões hoje que já estão exigindo uma demolição, tu já pegar todo o material e entregar num ambiente que separa o que é ferro, é metal, o que é concreto, o que é tijolo, e já reaproveita, né, o material. Então, essa questão de reciclagem, nós temos aí um saneamento básico. Eu conheço tem grandes clientes nossos que estão deixando de trabalhar com rodovias para focar na área de saneamento, para fazer gerenciamento de estações de tratamento de água e esgoto. Por quê? Por causa do 2032, 2033, a gente tem que estar com 99% do país dentro de uma capacidade aí né? Vai chegar? Não sei, mas se não chegar em 2033, até 2035, 2040 chega. Então, olha quanta oportunidade de estar pela frente para quem está preparado, entende? Tu vê que o pessoal já enxergou que rodovia não é o negócio, não está dando tanta grana, e estão começando a vender ativos para poder investir em saneamento, que a gente já, sendo muito transparente e sincero, do dia que eu cheguei em Joinville até hoje, já teve uma melhoria grande da qualidade de água. Tu vê que no Rio aqui, por mais que o Rio ainda continue com suas enfim, poluições, tem né? problemas ali, né? Mas já melhorou muito a qualidade da água. Hoje tu já consegue enxergar uma água mais transparente. Sim, e a vida marinha tem peixe, tem... Perfeito. Tem outros animais, né? Então, assim, o litoral, ele também sofre por isso, né? Quantas regiões que estão focadas, Balneário Camboriú já melhorou muito. Tem muito para fazer? Tem, cara, mas já melhorou muito. Então, são situações, né, que estão no mercado e voltadas e conectadas realmente para que isso venha a acontecer, né? Excelente. Cara, a gente está indo já para o nosso final aqui. Tu falou da viagem para a China, né? Que é hoje talvez o grande ícone. O que tu poderia compartilhar conosco assim? O que tá, cara? O que tá acontecendo lá? Tá uma discussão grande, né? Especialmente China e Estados Unidos, e a China tem se despontado aí na tecnologia, e tu veio recente, né? Então, o que mais te chamou a atenção lá? Sim, Fabiano. Há 10 anos atrás, né, eu estive na China e eu tive uma visão da China, né? Assim como eu tive de Dubai também. Dubai eu enxergo. Nessa missão agora eu tive Los Angeles, Las Vegas, Dubai, Abu Dhabi, China, e eu explorei bem essas regiões. O que é explorar? É sair do hotel de a pé e realmente conhecer, pegar um metrô, pegar um Conhecer táxi, a vida sair do de dia a carro, dia, né? exato. É o dia a dia, para entender. Eu vou ser assim, muito sincero que eu não entendo o porquê pouco se fala da China nas nossas mídias, assim, entende? Não. Quando eu falo TV, não se fala quase nada sobre a China, né? A gente vê em redes sociais que a China está fazendo uma revolução, tem uma série, inclusive, no Brasil Paralelo, que eu soube essa semana. Inteligência artificial vai ouvindo o que o cara vai falando da China e está me mostrando o tempo inteiro sobre a evolução da China nos últimos 10 anos. Obviamente que faz total conexão com os 10 anos que eu estive, né, na China, 10 anos atrás. E o que me chamou a atenção, né? Estados Unidos, isso é a minha opinião, tá? Foi a minha opinião de visitante constante dessas regiões. Os Estados Unidos ele segue uma crescente, mas eu enxergo os Estados Unidos estagnado nos últimos 5 anos. O que é estagnado para mim, no ponto de vista? Infraestrutura. Tem grandes obras? Tem. Grandes obras. Tá muita coisa acontecendo, está acontecendo. Mas, da mesma forma,
vias largas, viadutos. É mais do mesmo. É o Perfeito. mesmo. Resumidamente, é mais do mesmo. Claro, muito bem feito, muito bem estruturado, apesar de regiões como Los Angeles, para mim, decaiu absurdamente, né? Califórnia, há 10 anos atrás, não via mato na rua, hoje já vê mato nas calçadas. Mas aí tem um contexto aí também. Sim, mas falando do sentido assim, ideológico. mas falando do sentido assim, para mim é uma evolução natural. Dubai, crescimento assim absurdo, né? E eu fiquei um pouco assustado com a questão de Dubai, da quantidade de... Dubai, ela tinha uma característica, antes da pandemia, eu tive em 2019 Dubai, tive em 2016, e ela tinha uma característica, Dubai e Abu Dhabi, de ser assim, regiões que tu enxergava, né? Pô, tu ia lá, a cultura deles era algo muito forte, tanto que em 2016 eu fui tomar banho, né, ali na praia, e o cara disse assim, olha, a gente não gostaria que você tirasse a camisa. Tomar banho de camisa, tal, não é algo que a gente é adepto, culturalmente. Hoje, Dubai 2025, é a mesma coisa que tu estivesse na Índia. Uma diferença. Grandes estradas, grandes prédios, um embelezamento assim, da cidade, algo realmente que chama atenção. Mas culturalmente, tu vê aquela região de Bangladesh, né? Tu vê aquela região do Nepal. Tem dois mundos, né? Exato. Hoje, culturalmente, é uma Índia avançada, assim, né? É uma região ali que a cultura deixou de lado. Eu fiquei um pouco decepcionado com isso. E falo assim, não só Abu Dhabi, Dubai e Abu Dhabi também. Por quê? Porque o crescimento foi tão gigantesco que depois da pandemia, com a crise, veio muita gente de fora, de outros países, claro, pela necessidade da mão de obra, obviamente, né? Mas não me chocou foi o fato da cultura. Eles não... É difícil eles conseguirem manter a cultura que eles tinham antes, não se perder na mão da cultura, né? Estou dizendo isso como visitante, é a minha opinião, né? Do meu ponto de vista. Algo que em 2019 não, ainda se tinha, sabe? Então tu chega hoje, é que Dubai virou o momento. Mas Dubai já foi um momento em 2014, 15, 16, 18, já era o momento, né? E agora falando da China, né, para resumir essa minha passagem, a China, ela mostrou realmente que ela é a primeira economia mundial em breve. Ela só não é hoje devido ao fato que é PIB, Produto Interno Bruto, versus que é calculado pela quantidade de habitantes, né? China, se eu não me engano, tem 1,8 bilhões de pessoas. Estados Unidos tem quase 600 milhões de pessoas, 700. Eu acredito que é mais ou menos isso. Tá? Pode ser que eu esteja errando um pouquinho para mais, um pouco para menos, mas mais ou menos. Mais ou menos isso. E a China está fazendo um trabalho. Hangzhou foi uma cidade que eu fiquei assim espantado, sabe? Porque, entenda assim, os caras vão para uma região remota. Vamos chamar uma região remota aqui, nossa, Quiriri, Altos do Quiriri, lá para cima, né? Não estamos falando de montanha, estamos falando como se fosse uma região futura. Ou Piraberaba, que a gente tem ainda grandes fazendas, que é uma região ainda, né, que tá um pouco ainda... Vila da Glória. Isso, perfeito, Vila da Glória. Primeira coisa que os caras fazem é levar metrô. Então, antes de chegar qualquer construção, chega o metrô. Depois do metrô chega esgoto, chega água, chega luz, fiação toda subterrânea. Tá ok? Tá prontinho? Já tem ponto de ônibus, tem tudo? Assim, agora sim, essa região aqui, um exemplo, uma região que a gente gostaria de melhorar. Uma região mais antiga, uma região que está com problemas, claro, que eles têm essa facilidade por causa do comunismo, enfim. Migra todo mundo para cá, para aquele bairro novo. Na construção, um prédio que demoraria 5 anos, os caras fazem 2, 1. Em vez de botar uma grua, eles botam 5 para um prédio, né? Eu vi um prédio de 10 mil metros quadrados sendo construído com 10 gruas. Ou seja, a velocidade é algo frenético. E aí tu enxerga que os próprios trabalhadores, eles vão para a obra do metrô que já estava pronto. Entende? Os caras vão com o próprio metrô. E quando ele chega com o metrô, eles utilizam hoje uma tecnologia que eu achei fantástica, falando de Hangzhou, né, que é uma das cidades mais ricas, que é a sede da Alibaba, AliExpress, que tem lá DeepSeek, que tem Hikvision, que tem Dahua,
as grandes empresas de tecnologia estão sediadas em Hangzhou, né? Tu enxerga assim também que os caras estão usando placas de trânsito já em LED. Por quê? Isso é muito Hoje, inteligente. e isso está integrado com o software. Hoje nós usamos o Waze, eles usam um outro software que está integrado, os sinaleiros e as placas. Então tu entende o seguinte, se eu vou usar o Waze agora e as placas aqui estão dizendo que o fluxo às 5 horas vai sair do perímetro em direção ao centro, todas as placas de LED elas alteram o destino da via totalmente para lá. E isso já vai para o Waze, já vai para todo o sistema e para os carros, inclusive autônomos. Olha só o nível de conexão. Um exemplo prático, se são 4 pistas, o fluxo agora é para o centro, libera 3 para o centro e só uma volta. Perfeito. E não de é aquele... manhã faz o contrário. E Rio de Janeiro, para quem acordou cedo no Rio de Janeiro, ali em Copacabana, Leblon, vem um carrinho puxando cone. Já viu? Agora é tudo para lá. E o carrinho vem e bota os cone para cá. Agora volta, puxa o cone para cá. Não. Os caras estão tudo integrado, inclusive com o GPS, cara. Dos caras. E as placas, né? E as placas, então o LED ele pega assim, ó, agora é um exemplo, uma faixa de ônibus, que por muito tempo a faixa de ônibus ela fica desocupada. Uhum. Naquele momento sai a placa de ônibus e vira uma seta, ou seja, pode utilizar. É um momento crítico, vira faixa de ônibus. Então tu enxerga que o que eles estão fazendo? Eles estão criando cidades novas, tecnológicas, migrando o pessoal de regiões mais inóspitas para essas regiões. Estou te dizendo isso de 20 dias andando pela China e conversando com inúmeras empresas, né? E isso está funcionando, cara. E funciona muito bem. Faz até a gente, né? É polêmico aqui, né? Faz a gente até pensar que o comunismo é uma coisa boa. Porque tem o lado bom. Né? Tem o lado bom do comunismo. Porque tem algumas coisas que eles estão fazendo lá que só é possível. Daí, de novo, opinião também. Sim, né? sim. Só é possível porque faz porque eu tô mandando e acabou. Acabou. E Não aí tem, mas eu não tem, tô nem aí se tu não concorda. A visão de futuro é essa e faz porque eu tô mandando. A liberdade que a gente tem hoje no Brasil é algo que... Mas tem um preço, né? Tem um preço. E tu enxerga assim, ó, um exemplo. Poxa, a gente falando assim os caras têm 48 mil quilômetros de trem-bala e até 2030 os caras vão chegar em 60 mil. Cara, em 5 anos... Os caras vão aumentar 12 mil quilômetros de trem-bala. É muita eficiência, né, cara? Eficiência na veia. E aí, Fabiano, tu enxerga o seguinte, por que, né? Tô dizendo também tudo minha opinião. Por que eu enxergo esse movimento dos Estados Unidos de bloqueio e tal? Porque eles já enxergaram que eles já perderam o passo do negócio, né? É notório que vai ter que ser feito um grande trabalho para poder estar à frente. Uhum. E a China, ela aprendeu a fazer algo que ela não tinha. Produtos com qualidade. Eu vi produtos que não chegam para nós. Em pouco tempo. Ela aprendeu a fazer carro. Ela aprendeu a fazer produtos que hoje fazem a diferença no nosso dia a dia. E não somente isso, a China está formando inúmeros engenheiros a partir... eu vi grandes placas lá, algo que já tinha chegado aqui também em Joinville, que obriga as crianças já a aprender inteligência artificial no ensino fundamental. Né? Então tu vê que eles estão preparando para o futuro e em 20 anos tu vai ter muita gente formada e muita gente que antes eles não tinham. Né? Antes eles eram teoricamente... Colônias, né? A colônia. O manual era feito lá e a tecnologia vinha daqui. Hoje não. Os caras estão muito tecnológicos. E o que me chama mais atenção são as infraestruturas para o interior. Então, assim, por que o PIB dos caras vai disparar? Né? Por mais que dizem que a China vai passar por uma crise, enfim, tudo é especulação, né? Mas, um exemplo. Eu tô daqui para Chapecó, né? Teoricamente, uma região que tem pouca conexão com a gente de estrutura. Uhum. Nós temos... Santa Catarina tem o prazer de ter 5 portos e deve ter 8 ou 9 até 2030. Com a ampliação de portos que está tendo aqui. Não existe como tu escoar a produção, é impossível. E a China ela faz uma coisa bacana, ela leva um trem-bala, do lado ela leva uma rodovia com 8, 9 pistas indo, 8, 9 pistas voltando. Ela faz ponte onde tem que fazer, ela faz viaduto onde tem que fazer, ela faz túnel onde precisa fazer. Mas e consegue as liberações ambientais, tudo? Consegue as aprovações? Então era algo que eu também não... Fabiano, vou dizer para ti que eu não entendo como funciona, mas acredito que deve ser muito mais simples do que nós. Claro, com certeza. Mas o que é engraçado? Eles levam isso para regiões que para eles hoje ainda contribui pouco, entende? Mas sabem que aquela região é promissora e depois que toda essa infraestrutura estiver pronta, vai contribuir muito. Então o que eles estão levando? Infraestrutura à frente do seu tempo e reorganizando. É notório assim, ó, eles desmancham 6 prédios velhos e fazem 7 prédios novos, 8 prédios novos, muito mais eficiente, muito mais moderno. Eu vi o sistema de educação dos caras hoje, ele detecta o nível de aprendizado pessoa a pessoa, algo que... Né?
Cara, assim, ó, a gente vai ter que gravar um episódio só sobre China. Eu quis dar a palhinha aqui, porque eu sei que tá fresquinho, né? Tu voltou recém. Mas o assunto ele é bastante amplo, complexo. Eu acho que, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, é triste o que eu vou falar, patético, e me corrija se eu estou errado na tua visão, mas eu acho que a gente continua sendo índio, no sentido de desenvolvimento. O Brasil evoluiu um monte, tem algumas ilhas de excelência, mas são pontuais. Mas, de forma geral, me parece que a gente continua estando muito atrás, né? Mas esse é um assunto para um outro Sim, perfeito. episódio. Ontem fiquei feliz em ver que o governo proibiu inúmeras faculdades de fazer o EAD, né? Que realmente a medicina totalmente EAD é proibido, a odontologia, né? Enfim, realmente eu acho que o dia a dia, a prática, está fazendo falta para o nosso time. Qualidade do ensino em geral, né? Tá, mas não vamos desistir, né, Fabiano? Não. Vamos. Nós fazendo um pouco, o Ágora, a Perini aí, que é a referência, né? Como você comentou, nós temos vários núcleos, né? Que fazem a diferença, são ilhas, como você comentou. Agora nós precisamos conectar essas ilhas para que a gente tenha rapidamente, né? É a maneira de virar o jogo, né? Exato. Mas estamos, Fabiano, eu sou muito esperançoso e nunca deixei de enxergar a luz no fim do túnel, né? Que estamos vivendo, eu acho que um dos melhores momentos, né? Com certeza. E daqui para frente é fazer a diferença. A gente é um país novo, né? Enxergo eu que a gente é um país novo. Né? A nossa Constituição é muito nova, então estamos aprendendo e eu acho que nos próximos anos aí vamos ter uma grande evolução. É o que esperamos. Com certeza. Gente, estamos aí, né? Até estouramos nosso tempo, Felipe, mas é conteúdo riquíssimo, né? Muito obrigado pela tua participação. A gente acabou falando pouco sobre empreendedorismo, mas aqui tem muito conteúdo também de inspiração para o empreendedor. É uma história espetacular. E eu queria fechar aqui pedindo para você dar um recado final, assim, para quem está nos ouvindo, seja empreendedor, um profissional, né? Qual é o último recado que tu gostaria de deixar para inspirar quem está nos ouvindo aí? Sim, Fabiano. Essa semana eu fiz uma reunião com o meu time. E eu sempre recebo essa pergunta, que é uma pergunta muito, muito delicada e muito bacana, né? Aonde você pode chegar? Né? As pessoas sempre perguntam, Felipe, aonde você pode chegar? Aonde eu posso chegar? Aonde cada um pode chegar? E a minha resposta para isso, né? Eu acho que é uma resposta muito prática, uma resposta que eu também aprendi enxergando a vida do empreendedor, né, ao longo desses 19 anos, e ela vai de encontro a uma frase que diz o seguinte: qual a capacidade que você tem de suportar a dor? Né? A capacidade que você tem de suportar a dor é que vai direcionar e vai te dar um dos grandes segredos, que é aonde você pode chegar. Porque, Felipe, mas isso que tem a ver? Tem a ver que é o seguinte, que muitas vezes, cara, você vai deixar tua família de lado, vai deixar tua filha, vai deixar tua esposa, para ter que trabalhar até mais tarde. E isso tu vai ter que ter essa capacidade de suportar a dor, tu vai ter que aguentar tua filha dizendo assim, pai, poxa, viajar de novo. E aí tu vai ter que aguentar a capacidade da dor desse filho, é necessário para de repente amanhã tu ter um dia melhor, amanhã tu ter uma vida melhor, né? Muitas vezes tu vai ter que deixar de tentar no churrasco com os amigos, né? Para poder focar no teu negócio, na tua empresa e atender o cliente que a tua obra está atrasada. Ou o teu compromisso com o cliente não foi bem atendido ou não está no prazo estabelecido. E digo muito mais, capacidade de suportar a dor está em você ouvir as pessoas talvez te criticarem, falando mal de ti, muitas vezes até família, e tu acreditar firmemente no teu propósito, na tua capacidade, né? Muitas vezes de capacidade de suportar uma dor de cabeça, uma dor de estômago, enfim, uma enfermidade, e ter que trabalhar mesmo assim com a capacidade que tu tens para poder botar as coisas em dia e resolver, né, o teu negócio. Então eu resumo, Fabiano, o que determina onde você vai chegar é a capacidade que você tem de suportar a dor. Qual a capacidade que você tem? Show de bola, excelente. Assim a gente encerra esse episódio, né? Falando aqui do Felipe Prats, Nova Lógica, um pouquinho de empreendedorismo, um pouquinho da história, um pouquinho de tecnologia e um pouquinho de China. Então, sejam todos aí, tenham todos um ótimo período e nos vemos aí no próximo episódio. Valeu, um grande abraço.